analisar, ver um aluno que ele não tá bem, que ele se comporta de um jeito e de repente ele muda totalmente a postura, você fala assim, já aciona aquele sinal, fala assim, pô, peraí, tem coisa errada aqui. Geralmente a gente chama o pai, vem conversar, o que mudou na rotina, né, da criança, e às vezes descobre que, por exemplo, que está tendo uma separação na família, aí a criança já muda, né, o comportamento, alguém muito próximo chegou a falecer. Então, realmente, a gente acaba percebendo alguns sinais. Eu, particularmente, nunca vi, assim, um sinal de abuso, nem de maus tratos. Já vi, sim, crianças sendo tiradas do pai, da mãe, porque faziam uso de entorpecentes e acabaram perdendo a guarda dessas crianças. Então, numa creche que eu trabalhei, aí foram lá pegar as crianças, tinham 2 crianças lá, né, os irmãos, e uma que tinha acabado de nascer e foram retirar no hospital também. Então, isso eu presenciei, né, e a gente tem que ter esse olhar realmente atento aos nossos alunos, porque você sabe que a criança, igual a Selma falou, peralta, tá sempre cheio de energia. Aí, do nada, a criança vira um santinho, quietinho, Fica né? amuadinho de canto. No seu canto, Não alguma quer coisa brincar. tá errada, Sempre né? vai ter. Então tem que sim, E assim, ligar o ela falou alerta. algo aqui que eu levo além, eu me preocupo muito, porque eu não sei se é porque agora, você vai ter essa visão. Se ela der tudo certo, ela tá lá dentro, essa visão dela vai mudar um pouquinho. Por quê? Enquanto professora, qual é a primeira medida que a professora tem? Ela falou aqui. Eu vou conversar com a direção da escola, a gente vai ver o que está acontecendo e eu vou chamar os pais. Eu vou chamar os pais. Eu já. Normalmente, Agora já dou uma normalmente recuada. tá Hoje não mais. Agora eu já dou uma recuada. Eu já tenho outro olhar. Mas entendeu? como professora, E né? como professora, Isso minha primeira medida é eu preciso conversar com o pai e tal e tal. Agora já tenho outro olhar. Então o que eu faço primeiro? Eu vou tirando da criança até onde eu posso. Eu vou puxando. Por quê? Porque hoje eu sou a terceira suplente, atuei como conselheira tutelar aqui dentro do município. Então eu tenho uma outra visão da situação. Porque o pai nunca vai falar que ele abusa do filho. Porque na verdade, assim, como conselheira, nunca vai não falhar, pode, né? Nunca vai admitir, porque ninguém promove provas contra si próprio. Sim. Exatamente. E nunca vai admitir, dependendo, que nunca vai aceitar a mãe, sei lá, o pai, o parceiro, que o outro que convive com aquela pessoa fez. Geralmente eles vão negar. Na maioria das vezes, infelizmente, a gente se depara com situações que a mãe sabe, mas ela não aceita que aquilo aconteceu. Porque ela não quer perder companheiro, ou o pai não quer perder companheiro. Acontece dos dois lados. O tio, o irmão, o vizinho, sei lá, as pessoas do convívio daquela... O avô, né? Avós. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma certa ressalva. Quanto professora, a primeira medida, vou chamar a mãe, vou chamar o pai, né? Tá acontecendo alguma coisa diferente e tal. Eu aciono um gatilho para aquele abusador. Tem alguém de olho em mim. Agora tem alguém de olho em mim. Então ele vai tomar o máximo de cuidado. De cuidado. Aquilo não vai terminar, mas agora eu sou mais cuidadoso, porque agora eu sei que tem alguém de olho em mim. A professora começou a observar, né, detalhes que não era para ninguém saber. Ou começa a coagir aquela criança. Ou às vezes até troca a criança de escola. Sim. A criança, acho que ela fica até mais oprimida, né? Vou trocar de escola, porque aqui o meu problema pode ser descoberto a qualquer momento. Gente, esses são fatos reais, não tem como. Isso não acontece, Alma, eu tô falando que eu sei que acontece, porque lá dentro a coisa é outra figura, então a gente vê de tudo. Então a gente muda um pouquinho esse olhar. Eu mudei um pouco esse olhar, então eu vou tirar dele. Para me chegar no pai, você pode ter certeza que eu já vou chegar com tudo pronto. Eu hoje, a professora aqui, hoje eu vou chegar com tudo pronto. Eu não vou dar gatilho para ele se munir, se prevenir do problema que ele causou, no meu caso, né? Então eu vou investigar essa criança até onde eu conseguir ter certeza que não há nada errado com aquela casa para chamar o pai e a mãe, porque se deslizar um pouquinho, eu perceber que tem, eu já não vou chamar. Inclusive, aconteceu essa semana, não sei se vocês ficaram sabendo, uma notícia que uma criança de 4 anos, lá nos Estados Unidos, a mãe, ela foi presa porque ela foi acusada de ter assassinado a irmãzinha dele. E ele presenciou. E aí, lá, chama-se a criança.
né, para poder depor. E o depoimento daquela criança valeu como condenação para a mãe, porque ele viu a mãe fazendo. Eu acho que foi um caso que a criança desenhou, né? Explicou como que ele acho que foi até afogado, como que a mãe tinha afogado a irmãzinha. É esse caso. Então já é o segundo caso que acontece, que acaba a criança condenando a própria mãe. Podendo relatar, né? Porque assim, você vê, no nosso país não tem ainda essa Ela não força. tem, é isso que eu ia perguntar. Nosso país não tem. No caso da voz da criança, ela não tem voz para poder se expressar. Não. O conselho tutelar, ela acaba sendo a voz dessa criança. É isso aí. O conselho tutelar acaba sendo a voz dessa criança. Porque nós, como eu falei, o conselheiro ele não é técnico. Então, assim, lá dentro eu posso ser psicóloga por formação. Posso ser, mas lá dentro eu não sou psicóloga, sou conselheira. Eu tenho que deixar minha formação, porque eu vou encaminhar essa criança para o psicólogo, para o técnico, e a função do psicólogo é investigar essas causas. O psicólogo só devolve. Ele devolvendo, o conselheiro vai endossar esse documento, onde ele vai exigir da promotoria e do Ministério Público. Você não acha que se amarra muito esse processo, o fato de eu ter, um exemplo, você ter uma formação e isso poderia contribuir ainda mais, sabe? Você ter instrução. Peraí, eu tenho muita munição para poder ajudar. Eu não posso... Porque me limitam, né? Porque me limitam. Porque fica atado, porque, né? assim, porque tá na Constituição, o direito de toda pessoa, que Constituição? Né? É essa que funciona desde sempre. Não, funciona só em Brasília, né? Essa que funciona desde sempre aí, ela não muda nunca, ela não tem adentro, ela coloca ali uma PL ali dentro, só funciona ela faz uma emenda ali dentro. Quando ela é conveniente. Quando é conveniente. Ela muda aquilo que não é para mudar, que já está muito correto, aí vai lá e faz um... Mas eu faço até um adendo também, porque da mesma forma como, por exemplo, pode entrar pessoas como conselheiros que tenham uma instrução técnica, um embasamento teórico e até de vivência como psicólogo, que poderiam... diminuir essa fila de ter esses trâmites, né? Sim. Mas também entra aqueles que não têm. E que, por exemplo, pode se valer de um direito que ele também não tem. E aí acaba, ao invés de ajudar, atrapalhar o processo. Entendeu? Então, assim, tem as duas vertentes, na verdade. Né? Então, eu como pedagoga, psicopedagoga, poderia usar disso em algum momento, não sei, se caberia. Você vai usar. Então, às vezes você acaba usando. Mas só que, assim, do mesmo jeito que eu tenho um conhecimento, e pode ser que outra pessoa que vai entrar seja um psicólogo formado, que é atuante até, mas também pode ter aquele que não é. Não tem. Então, como que tá na lei. Né? Como que ele poderia ajudar psicologicamente ou de uma outra forma? Não, teria realmente que passar por esse processo, que é burocrático, né? Que muitas vezes esbarra em algum momento e a gente, como conselheiro, eu não sou atuante, mas eu vejo pelos casos realmente, acaba sendo casos fracassados, que acaba... Crianças, ao invés de terem aquele direito garantido, mesmo tendo ido buscar no conselho, tendo ido buscar nos órgãos que deveriam garantir, acaba sendo barrado em algum momento. Então, eu entendo o que está sendo falado, só que nem todo mundo também está apto a atuar dessa forma. A exercer, né? a função, né? Isso, né? Tipo assim, deixa aqui comigo, que eu joga no meu peito que eu vou resolver tudo. Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!